Atos, capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava aos líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento, e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentar aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. De repente, brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e coloque as sandálias. Ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. Mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo postos de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua. E este abriu-se por si mesmo para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos um quarteirão. E de repente o anjo o deixou. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo que os judeus queriam me fazer. Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos estavam juntos para orar. Pedro bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode veio atender. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro e exclamou: Pedro está lá fora! Eles não acreditaram nela. Você está fora do juízo, disseram. Quando ela insistiu que era Pedro, eles pensaram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando finalmente foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Ele fez sinal para ficarem quietos e contou o que tinha acontecido e como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros o que aconteceu, disse ele. Então saiu dali e foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados na prisão quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Quando Herodes mandou buscar o preso, soube que ele não estava lá. Depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi morar algum tempo em Cesareia. Enquanto Herodes estava lá, chegou uma delegação de Tiro e Sidom para falar com ele. Herodes estava muito irado com o povo daquelas 2 cidades, mas os delegados se fizeram amigos de Blasto, secretário real, e pediram paz, pois as cidades deles dependiam economicamente do comércio com o país de Herodes. Herodes concedeu uma entrevista a eles, e quando chegou o dia, pôs as vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para o povo. O povo fez uma grande aclamação a ele, gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, visto que aceitou a adoração do povo, em lugar de dar glória a Deus. A boa nova de Deus ia se espalhando rapidamente e havia muitos novos crentes. Barnabé e Saulo, por esse tempo, visitaram Jerusalém e, logo que terminaram sua missão, levaram João Marcos consigo.